Público, eu queria só fazer antes uma pergunta que eu não sei nem se faz sentido, eu acho que é um pouco do que está inspirando essa reflexão coletiva sobre a nova arquitetura carioca. Vocês, de alguma maneira, já pontuaram durante as apresentações o que seria essa, assim, algumas dicas, assim, algumas pistas do que poderia ser a arquitetura carioca. Então eu queria que vocês falassem assim, rapidinho, assim, cada um, assim, o que vocês acham que é importante assim, na arquitetura carioca para vocês? Se existe alguma coisa assim, que possa simbolizar isso, ou que talvez a pergunta seja uma grande besteira. Assim. Bom, a arquitetura carioca para mim são as favelas. Eu acho que trabalhar com as favelas é um grande desafio dessa cidade, né? Eu acho que as favelas do Rio, elas são muito particulares, na verdade. Então, não é um exemplo que se pode jogar para qualquer outra área. Então, eu acho que isso faz um diferencial, né? A questão da paisagem, a visibilidade dos projetos. A gente tem uma grande discussão lá no escritório se a gente quer que nossos projetos apareçam ou não. No final, a gente sempre fica tentando que os projetos sejam mais discretos possíveis dentro daquele ambiente, né? Mas eu acho que a arquitetura carioca tem um resgate também da história da arquitetura, né? Da arquitetura colonial, principalmente na habitação, vários elementos que a gente tinha qualidade no século XIX, no início do século XX, como as vilas, a própria, né, a Vila Operária que foi mostrada ali, o que se perdeu nesse caminho. Então a gente está tentando resgatar um pouco isso, né? Resgatar a história, observar o que está sendo construído e mostrar, gente, peraí, vamos olhar um pouquinho para o passado e tentar fazer um pouquinho melhor. Eu vejo mais nesse sentido. Olha, eu acho que o Rio de Janeiro tem uma situação muito interessante, né, no Brasil. Foi capital, né, até 1960. Foi durante esse período, como a gente falou, né, aquele exercício que a gente fez de brincadeiras, a gente até trouxe um gráfico, assim, a gente fez 12 arquitetos nascidos nesse período, né, que foram tão representativos, e Niemeyer foi tão longevo e tinham tantos outros contemporâneos dele que a gente ou não se lembra mais ou que não são tão pontuados, né? Mas é uma cidade que conseguiu manter, somente nos 20 anos em que ela passou num certo ostracismo, ela conseguiu manter toda a tessitura dela, né? A gente tem um centro, bem ou mal, bastante preservado. A gente tem as favelas, né, que são totalmente parte da cidade e que estão, enfim, sendo já nos últimos 15 anos, né, com todas essas iniciativas de favela, bairro, morar carioca, sendo repensadas, reintegradas, né, vias sendo abertas, caminhos sendo percebidos, as pessoas havendo uma troca, né, que não havia, que é uma oportunidade muito interessante. Então, eu acho que a nova arquitetura carioca, com esse nome, é sim um movimento que existe, né, como todo movimento. Ele, quando a gente se dá conta, ele já está acontecendo. A gente fala muito, enfim, dessa relação também que existe hoje dos escritórios que atuam vários, os novos escritórios recentes, uma relação com a academia, né, uma preocupação de troca que também é muito bacana e que promove essa discussão de uma maneira mais efetiva e que promove também um sentido de permanência, de continuidade dessas discussões, que eu acho que se perdeu muito, né? E que a gente vê nesses últimos 15 anos acontecer. Então, é uma cidade que tem sido um berço incrível de oportunidades e que eu acho que a gente está conseguindo aproveitar, e eu acho que é uma cidade que sempre teve um entendimento dela muito grande, enfim, e exemplo para outros estados e para outras cidades do Brasil. E eu acho que é uma contribuição que já vem de algum tempo e que vai longe. Acho que a arquitetura carioca é isso,
Todas essas referências do tropical, do clima quente, né, da ventilação cruzada, como a gente falou, de entender quais são os nossos elementos, de valorizá-los e usá-los, né, aplicar realmente isso na arquitetura. E a gente vê tudo isso acontecendo, é muito bom. Só falar rápido. Quando você fala nova arquitetura carioca, você sugere que existiu em algum momento uma coisa chamada arquitetura carioca. E aí esse estudo, o que era, esse entendimento do que era a arquitetura carioca, eu acho que de certa maneira ela era mais... era uma produção mais uniforme, de certa maneira. Eu acho que uma coisa que define muito a nova arquitetura carioca é essa diversidade, é essas diferentes frentes de atuação, até mais diverso do que o que a gente poderia chamar de escola paulista, do que São Paulo tem produzido, e de certa maneira é mais uniforme também, é mais reconhecível. Eu acho que a arquitetura carioca hoje em dia, uma das principais palavras é essa pluralidade que ela tem, essas diferentes frentes de atuação. Acho interessante o que você falou sobre pluralidade. Pedro, quando você perguntou sobre isso, eu fiquei pensando assim, cara, tudo bem, eu sou um cara de Niterói, né? Mas eu vivo no Rio de Janeiro, né? Eu me relaciono com as pessoas aqui no Rio de Janeiro, eu estou na cidade, né? Eu interajo com ela, né? Com as coisas da cidade, com as pessoas. Então eu sou um arquiteto que se... Acho que eu não devia ter te chamado. Não, pois é, eu sou de Niterói. Não é nem eu sou de Niterói. Eu e a Ana, né? O Gabriel tá quieto ali. Cadê? O Gabriel tá quieto, tava ali. Mas ele é de Niterói também, ele fica tirando onda que tá em Harvard, entende? Ele fica inserindo, né, esse tipo de discussão aqui, mas ele é de Niterói também, tá? Então eu acho que pelo fato da gente, né, viver a cidade, né, se relacionar, né, na cidade, né, acredito que a arquitetura é produzida pela sociedade, né, então acho que a arquitetura que a gente produz tem direto reflexo nisso, né, é resultante disso. Então, se existe, eu também não sei te responder, uma arquitetura carioca, eu acho que é fruto dessas pessoas que pensam sobre o Rio de Janeiro, que pensam o Rio de Janeiro, que sentem o Rio de Janeiro, que se interagem com o Rio de Janeiro. E o fato dela ser plural é porque a gente não tem uma cartilha modernista na mão para seguir, né? Então, a gente vive um outro momento, né? Um momento de descoberta, né? Um momento de discussão, um momento onde a gente está tentando se reconhecer, né? Tentando buscar alguma coisa lá que ficou lá atrás, né? Eu penso sempre, quando você fala em arquitetura carioca, é muito engraçado, eu penso muito no Lúcio Costa, muito Lúcio Costa. O cara foi pegar alguma coisa lá para garantir ao nosso patrimônio, né? Cara, olha só, o nosso patrimônio é esse, tá bom? Então olha lá, vamos começar a dar conta disso. E ao mesmo tempo esses caras começaram, não simplesmente aceitaram uma cartilha definida, engessada da arquitetura moderna, né? O que eu acho mais interessante é que esses caras pensaram a arquitetura moderna, né? E pensaram de uma forma, enfim, talvez intuitiva, né? Mas pensaram de outra maneira, e talvez isso tenha feito com que a arquitetura moderna brasileira tenha sido tão importante. Então é impossível não dizer que pessoas como essa, né? Lúcio Costa, na UF a gente fala muito do Carlos Nelson, né? Então é um cara que tem uma representação muito importante para a gente, né? A UF tem uma história muito grande com o Carlos Nelson e com aquilo que ele defendia. O fato da gente não termos dos grandes arquitetos, por exemplo, modernistas, não terem permanecido, né, na academia, eu acho que também deu uma certa esfriada, né? Portanto, eu não sou carioca, né, mas estou no Rio de Janeiro, penso Rio de Janeiro, né? Respiramos Rio de Janeiro, então eu imagino que a oficina, por conta dessas questões, né? E da necessidade de beber de uma água já tão referenciada, né? Tão importante, né? Vem tratando dessa discussão também. Acho que boa parte aqui do pessoal vem discutindo isso dessa maneira. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: eu queria saber um pouco como vocês veem
esse processo de transformação da cidade? Vou dar ordem, né? Vai lá, Gustavo, você começa. Bate e volta. Bom, primeiro que eu acho tremendamente natural, né? A cidade sempre se transformou, sempre se modificou, vai estar sempre se modificando. Então não adianta essa história de ficar engessando isso, engessando aquilo. Nós temos que preservar, sim, claro, o nosso patrimônio, é compreender o nosso patrimônio, aprender com o nosso patrimônio. Eu sempre converso muito com os alunos exatamente sobre isso. Você imagina, se você não está produzindo uma arquitetura do seu tempo hoje, significa que daqui a 200 anos ela não vai ser preservada, porque ela não vai ter significado nenhum, coisa nenhuma. Então, se você cria uma arquitetura que seja, vamos lá, contemporânea, né, uma arquitetura que tenha, né, as qualidades de ser entendida dessa maneira, né, que seja reflexo do seu tempo, por exemplo, né, quem sabe daqui a 200 anos, né, o teu edifício ele não é tombado pelo patrimônio histórico, porque ele se caracteriza com essa importância. Né? Então, acho que a gente tem um comprometimento muito grande, acho que a gente não pode pensar em arquitetura sem pensar a cidade. Cada vez mais eu penso que a arquitetura, ou seja, o edifício é a cidade, ou seja, que não existe diferença entre um e outro, né? Um é extensão do outro. Tem muita arquitetura megalomaníaca, que se diz contemporânea, ou, né, dos grandes eventos mesmo. As próprias arquiteturas produzidas no Rio, né, 2016, né? O que você vai fazer com isso? Né? Que colaboração essa arquitetura tem para com a cidade? Será que é só estádio? Será que o estádio não pode ser outra coisa? Né? Então, eu acho que essa discussão é tremendamente importante e pertinente para esse momento. Eu acho que eu vou talvez até abrir um pouco a resposta. Assim, acho que essa geração que produz, acho que ela entende melhor assim, que a cidade se transformou na maneira de produzir arquitetura, de produzir espaço. Assim. Alguns anos atrás, acho que a geração que me ensinou arquitetura, pelo menos, é uma geração que era solicitada, assim, era muito solicitada para fazer coisas. Assim. E a geração que a gente está falando aqui é muito mais propositiva, é muito mais, eu acho, né? Está muito mais atenta, assim, onde é que as oportunidades se mostram, assim, e propõe, e chega com estudo, e leva o projeto, não sei o quê. Então acho que essa viabilização da arquitetura, acho que esse momento do Rio de Janeiro tem essa transformação também. A arquitetura ela pode se viabilizar de outras maneiras, diferentes do que era quando era capital, por exemplo. Acho que essa transformação agora acho que é fundamental também na produção. E o Rio, a gente tem que imaginar que ele chegou houve um ponto, né, de crescimento que ainda existe, né, a área que mais formal, que mais cresce da cidade hoje ainda é a Zona Oeste, né, mas a gente percebe também como se fosse um elástico que esticou e que volta. E a gente vê hoje uma reutilização, uma reocupação do centro que é muito bacana. Né, uma área que foi totalmente esvaziada de moradia, ficou totalmente ociosa. E, enfim, então, o próprio fato de estarmos aqui na Praça Tiradentes, que há 10 anos atrás, né, a gente não via a vitalidade que tem hoje no entorno, as ocupações do centro, próprias moradias que estão acontecendo aqui, que vão acontecer em torno da zona portuária e novos equipamentos. É muito bacana ver isso acontecendo, né? Essa volta para o centro, que ainda é muito embrionária, mas que vai acontecer. Obviamente que essas oportunidades de 2014 e 2016 são muito perigosas, né? Barcelona aproveitou isso muito bem, depois a gente não viu outras cidades que tenham aproveitado ou levado isso tão bem, não houve um exemplo igual ao que foi Barcelona em 92, né? Que foi realmente um redesenho da cidade, uma recuperação de orla, enfim, áreas totalmente degradadas, que você nem percebia a geografia da cidade mais e hoje se percebe e está consolidado, uma cidade também que soube aproveitar o que veio depois, né? Eu acho que uma das grandes preocupações que a gente tem que ter é que
2016 não seja um fim de festa e seja, digamos assim, sabe, venha atropelando, mas no sentido positivo, assim, com a mesma fúria, com o mesmo desejo, com a mesma vontade de redesenhar, de repensar, de vitalizar uma cidade que ficou tantos anos né, sem bússola, com tantos guetos, né, com tantas áreas segregadas. E a gente vê o trabalho de vocês, quer dizer, esse trabalho de irrigação, de caminhos, de escadas, de buscar contato, tentativas de contato, né, entre a favela e a cidade formal. Isso é muito interessante. Essa irrigar esses caminhos capilares, essas áreas que a gente nem percebia e começa a reperceber, né? Então, é uma cidade com uma topografia tão única, tão interessante, e eu acho que também a recuperação desses pontos de vista, da topografia, dos caminhos, das possibilidades que a gente tem para o Rio, eu acho fascinante, acho muito bacana. Bom, eu vou discordar dos meus colegas. Eu acho essa transformação do Rio de Janeiro uma temerosidade, na verdade, da forma que está sendo levada. Me parece muito artificial, com uma injeção na economia muito forte, que dentro de pouco tempo a gente vai ver uma decadência. Essa aqui é a visão que eu tenho. Estou falando agora como Solange Carvalho, não como arquitraço, aí a gente nem discute muito no escritório, tem algumas questões aí que a gente vem discutindo bastante sobre a falta de planejamento, sobretudo, né? É uma injeção econômica e financeira numa cidade que não tem um planejamento adequado. E a cada vez que a gente vê, os investimentos, eles são, por exemplo, dos transportes de massa, né? A gente está vendo que o investimento que está sendo feito, ele está sendo feito completamente equivocado. Então, como que a gente pode pensar que essa cidade pode se expandir? Digo, não expandir em termos de área, que eu acho que não é necessário, né? A gente está crescendo na zona portuária. Quem está investindo na zona portuária, né? Qual é a qualidade dos edifícios que está sendo feito na zona portuária, né? Qual é a transparência que tem em todo esse processo? Eu acho isso muito temeroso. Na verdade, me assusta muito que cidade que nós vamos ter em 2017 sem os estrangeiros aqui, numa cidade que está mais cara que Paris. Até quando a gente vai sustentar isso, né? Essa injeção, por exemplo, que existe no centro da cidade, bonito, mas o que significa para a cidade a Rua da Carioca ser comprada por um banco? Né? Isso é artificial. Não é assim que a cidade se constrói. Então, são melhorias que estão sendo feitas, mas que não é a cidade que está participando disso, e são grupos investidores. Então, eu realmente não vejo um bom futuro para o Rio de Janeiro. Claro que eu acho que tem questões importantes que estão aqui fervilhando, mas, de fato, a participação da população nessa discussão é muito frágil. A gente não sabe nem, inclusive, dos projetos que estão acontecendo, né? A gente não tem... eu estou dando uma disciplina que a gente trabalha com urbano, trabalha com cidade construída, e os alunos vão investigando, não, porque esse projeto está acontecendo, esse projeto está acontecendo, pega tudo na internet, não tem nenhum projeto está transparente. Essa que é a grande verdade. Os vídeos que existem aí sendo apresentados, né, os vídeos são preliminares, a gente bem sabe, as fotos que saem no jornal de divulgação do projeto é um estudo que foi feito às pressas para ver como é que vai ser implementado. Então, tá muito, muito complexo a situação para a gente dizer que a cidade vai se transformar por bem. Eu acho que existe, claro, existe uma história da cidade e existe uma paisagem particular que resiste a toda essa intervenção humana, ainda bem, né? A natureza, não sei como que conseguiu se salvar do crescimento da cidade da forma que foi, tá? E, inclusive, eu acho que a particularidade da cidade é que o conjunto ficou harmonioso. Agora, se a gente pega o edifício, né, o particular, a gente tem dificuldade de identificar grandes arquiteturas aqui no Rio de Janeiro. E, inclusive, a arquitetura, né, a arquitetura dos anos 60, 70,
né? Da parte de habitação, então, eu acho que é lamentável o que está sendo construído na cidade. Lamentável. Tá? Em termos de qualidade da habitação, em termos de conjuntos, está sendo um investimento na Barra da Tijuca, construindo conjuntos habitacionais, condomínios, coisa que a cidade desaparece, né? Vira ilhas, e isso não é o que a gente deseja para a cidade. Quantos edifícios de habitação a gente está projetando na zona portuária? Né? A gente tem a área toda da zona norte que está abandonada. E, sabe, outro dia a gente estava participando da licitação do Jacarezinho e fomos olhar toda a área, porque a gente já trabalhou no Jacarezinho em 2002, o máximo, que foi, a gente teve lá naquela época, e resolvemos voltar a área para participar da licitação. A gente está com a área do Jacaré, os bairros Maria da Graça, está tudo abandonado. Você passa lá, as fábricas invadidas, a maré, o que é aquela Avenida Brasil, sabe? Então, o foco, ele está em eventos que são de 15 dias. E eu espero que alguma coisa vale a pena para a cidade, mas eu fico bastante temerosa. Bom, vamos abrir para as perguntas. Deixa aqui já. Obrigado, Pedro. Eu queria congratular o painel. Realmente foi muito interessante ver que jovens empresas, firmas estão fazendo de arquitetura no Rio. Eu sou arquiteto de longa data, pratiquei arquitetura aqui na década de 80, de 70 e 80. Depois me ausentei e voltei agora há pouco tempo atrás. E eu estou vendo com bons olhos essas mudanças que estão acontecendo. Eu tendo a concordar com a Solange. Eu acho que o que está acontecendo é um burst, é uma explosão momentânea de uma dinâmica muito forte de investimentos sem ter realmente um projeto da cidade. Não existe um projeto da cidade. Eu já levantei essa questão no IAB várias vezes, inclusive eu acho que estou sendo visto como um sujeito pessimista, que eu não sou. Eu acredito que o Rio de Janeiro tem grande potencialidade, mas nós não temos um projeto nessa cidade. Infelizmente, o projeto não é feito por arquitetos, é feito pela sociedade. Eu acho que as favelas cresceram porque realmente o nosso sistema é muito ruim. Por exemplo, uma pessoa que vem de fora, mesmo sendo classe média, é muito difícil alugar um apartamento. Você tem que ter um fiador, você tem que ter garantias, você tem que ter documentação. Quer dizer, tudo leva para a informalidade. Então, a favela, na verdade, não é pobreza mais. A favela é muito mais a circunstância como opera e organiza essa sociedade. Eu tenho a impressão também que as favelas não são mais favelas. Aquelas que a Solange mostrou, elas já são parte da cidade consolidada, que tem uma inferioridade em termos de sua qualidade ambiental e de serviços, e que as pessoas sofrem muito por causa disso. Eu tenho a impressão que, na verdade, o que estamos precisando dos jovens arquitetos e urbanistas é um movimento em prol da cidade. Isso seria, vamos dizer, um passo robusto na direção do que os outros grandes centros fizeram. Barcelona aconteceu não por causa de um plano estratégico, aconteceu porque houve um acordo entre partes. Houve um acordo entre os sindicatos, os empresários, as agremiações, as igrejas, todos os partidos políticos, e eles concordaram que a Barcelona teria que ser outra coisa, porque já não dava mais. Mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte, qualificando aquela primeira pergunta. Eu noto que vocês usam muito metal, estrutura metálica hoje em dia em construção. Eu trabalhei com a ADEME em relação a novos padrões construtivos. É muito difícil convencer o empresariado a mudar o padrão deles, que eles estão muito acostumados, confortáveis, porque ainda tem margem de lucro a ser feito naquilo, mas é muito ruim o que estão fazendo. Então eu queria que vocês explicassem estruturas novas, novos padrões construtivos e as suas vantagens em termos de preço por metro quadrado, rapidez na obra, menos perda de materiais, desperdícios, e é coisa moderna, coisa de sociedade industrial, não é o artesanato que a gente fazia antigamente. Obrigado. Olha, eu na verdade, veja bem, eu não estou defendendo a estrutura metálica para todo tipo de construção, não. Eu estou dizendo o que está sendo feito atualmente
E existe uma especificidade também nas favelas, que é para a implementação do projeto urbano, que é a necessidade de se criar habitação rapidamente para poder implementar o projeto. Tá? Então, isso é uma questão específica. E o custo efetivamente aumenta, sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, você até na minha palestra perguntou quanto estava o metro quadrado da construção. Esse é um dado que eu não tenho. Eu posso te dizer o quanto o governo estava financiando isso, né? Não sei se é o resultado final, porque isso é uma pesquisa que eu vou começar a fazer agora, mas o fato é que influencia tudo, influencia a fundação, esse custo, né? Então, no início dessa obra era 70 mil a unidade, tá? Com dinheiro do governo, federal, municipal, o total seria 70 mil da unidade, mas isso está incluindo tudo, né? Está incluindo a fundação, não está incluindo o terreno, porque o terreno não estaria nessa conta. Mas, inclusive, construir nesse tipo de terreno, você sabe que é muito caro. É muito caro. Então, é muito diferente de você construir num plano, né? A Caixa Econômica Federal financiava 46 mil a unidade. Tá? Agora, não tenho o dado exato quanto está. Mas o fato é que essa edificação que levou o selo azul não ficou mais cara efetivamente por causa das esquadrias, por causa dos materiais, etc. Né? Então, veja bem que eu não defendo a estrutura metálica. Tá? Eu acho que, como processo construtivo, é muito bom para essas áreas que são de encosta. Né? Mas tem a questão da maresia. Né? Então, o aço tem que ser específico, tem que ser especial, e por isso encarece. A gente tem um problema da região que a gente está. Outra questão é que, assim, eu acho que claro que a pré-fabricada pode ser de concreto, pode ser o que for. Ela é obviamente mais rápida, né? Obviamente mais rápida. Então, a modulação, etc., tudo tem que ser pensado de acordo. Os construtores não querem mexer porque elas já têm ali a margem de lucro delas e pronto, é aquilo mesmo. Só que eu estou construindo para o governo. Ainda bem que eu não estou construindo para construtoras que ele não mexem, entendeu? Então, se o governo fala que dessa forma, vai ser. A construtora vai botar o rabinho e três pernas vai falar assim, senhor, vou fazer. Claro que ali está a margem de lucro dele, na planilha, etc. Isso aí é outra história. Mas o fato é que o projeto ele é pensado de acordo com necessidades específicas, entendeu? Esse projeto da usina, a gente teve que lidar muito com isso, assim, porque eles tinham construído uma usina num padrão horroroso. E óbvio que era mais barato, né? Mas a gente começou a criar argumentos em relação à qualidade daquele espaço. E aos pouquinhos eles foram vendo que realmente era melhor gastar um pouco mais, que o melhor, muito melhor, não é necessariamente muito mais caro. E a gente conseguiu imprimir uma qualidade ali com um custo relativamente baixo ainda. Então acho que tem essa argumentação não passa só pelo preço. Vou complementar uma coisa, que eu estou participando de uns fóruns de discussão do Minha Casa Minha Vida, e existe exatamente a preocupação do Ministério das Cidades, porque que as construtoras estão fazendo tudo igual. E aonde que o Ministério das Cidades pode entrar no processo para exigir que seja feito de forma diferente, tá? Então é um pensamento que o governo federal está tendo atualmente. É como controlar o mercado, tá? Posso dar uma sugestão? Oi, eu gostaria de primeiro dar parabéns ao trabalho de vocês e eu queria só fazer uma colocação rápida, até porque, como já foi dito, eu acho até pela doutora Solange. Me chama a atenção o título do evento, que é Arquitetura Carioca Nova, e eu fico pensando assim, quer dizer, a arquitetura, talvez esse título seja uma vontade de que a arquitetura carioca seja essa, talvez até seja a minha vontade, mas infelizmente a arquitetura carioca está escondida, como disse Solange, a gente não sabe bem o que está sendo feito, a gente se surpreende com notícias surreais, né? Acho que já perdi até a conta de coisas que me impressionaram, de números e até de formas assim que a gente não tem o mesmo controle nem de informação disso. Então é até uma provocação que eu estou fazendo, assim, qual é a arquitetura carioca nova? E será que
eu acho que com um título de evento, acho que eu entendo a pegada, assim, acho que tem que ter um nome forte. E também uma coisa de se posicionar, né? Frente ao que a gente vê, que é uma coisa fragmentada, que é uma coisa totalmente articulada de público com privado, são as ilhas que a Solange falou e tal, mas é só uma coisa que o título, já antes de vir aqui, já me despertou interesse. Quer falar? Eu acho que se você pegar qualquer país, sei lá, nova arquitetura dinamarquesa, nova arquitetura de Copenhague, sei lá, você vai conseguir fazer um recorte ruim lá também, em qualquer lugar, assim, você consegue fazer um recorte ruim. Eu acho que a proposta é você, aqui pelo menos, é ter uma curadoria assim, de qual é a nova arquitetura carioca boa. Né? Você pode pegar qualquer cidade, sei lá, Nova York, nova arquitetura nova-iorquina, e você pode fazer um recorte bom ou um recorte ruim. É claro que a arquitetura é tudo que é produzido e essa qualidade vai oscilar. Assim, você pode falar, hoje em dia, a maior parte do que é produzido é ruim. Mas sei lá, acho que é isso. Eu só vou colocar assim, acho que vale como provocação também o nome. Eu acho que, na verdade, a nova arquitetura não começa e não termina, começa outra e não termina, né? A gente está vivendo uma janela, né? Nós todos aqui, na verdade, fazemos parte de uma janela de tempo, numa trajetória, né, de vida. Mas eu acho que só o nome iniciativa e o fato, enfim, lugares como o Estúdio X existirem e promover essa discussão e se falar isso, eu acho muito bacana. Pensar que a gente mora numa cidade, falando agora de cidade, né, com uma tendência muito, né, tenta se jogar muito, de certa forma, provinciana. Pensa que o único jornal que existe hoje de maior circulação não dá espaço à arquitetura, né? A gente tem que assinar ou ler um jornal paulistano, digamos, para entender, para a arquitetura ter uma discussão, ter um destaque. Então, acho que não estou justificando nem defendendo, mas eu acho que o nome, de certa maneira, tem por objetivo também, mais do que recortar o que seria uma nova arquitetura carioca, promover uma discussão em momentos como esse que a gente está aqui discutindo isso, quase como um momento assim, de resistência, né, dentro do que é entendimento de arquitetura de verdade, para botar assim, população do Rio de Janeiro. Se discute muito pouco, está se começando a discutir, né? As coisas acontecem, caem do céu, como você falou. Inaugurou um espaço tal, quem fez? Quem pensou? Qual foi a equipe? Né? Não há esse espaço. Fala do patrocinador, fala disso, fala da oportunidade, mas escritórios que às vezes trabalharam anos num projeto, deram tudo de si, não tem vez, não são valorizados. Então, acho que o fato de estarmos aqui ponderando, até discutindo o que é isso, se a arquitetura é nova, se não é, se ela é uma continuidade, se ela é um resgate, eu já acho muito bacana assim, podermos estar aqui falando sobre isso. Só complementando, que eu vou falar mais da área que a gente trabalha, né? Desde que a gente começou a trabalhar com favelas, a intervenção carioca, ela é referência mundial, tá? E ela é exemplo para todas as outras áreas. Então, embora eu tenha ressaltado aqui que as favelas cariocas são particulares, mas é um exemplo mundial. Então, os olhos internacionais na área de assentamentos informais está virado para o Rio de Janeiro, e sempre esteve. Tá? Então, isso é importante. A gente tem uma história de favelas muito forte. A produção de favelas, talvez agora, elas tenha maior visibilidade, porque está tendo mais dinheiro para a habitação, né? Para você construir edifícios. E coisa que não acontecia antes na favela bairro, a gente tinha um orçamento muito restrito. Tinha uma intervenção muito restrita, na verdade, que era... Agora não existe mais limitação de unidades a serem construídas, né? Com o Minha Casa Minha Vida, com a injeção toda de dinheiro que tem no Minha Casa Minha Vida, não há mais essa restrição. Então, talvez isso esteja gerando mais visibilidade agora nas favelas aqui do Rio, inclusive a questão da mobilidade, né? Dos transportes e tal, que foi puxado
lá de Medellín. Medellín aprendeu com o Rio de Janeiro, depois o Rio de Janeiro puxou de Medellín os transportes, sem ter puxado o planejamento da cidade que foi feito lá em Medellín. Tá? Isso, então, puxou um item único, sem ter puxado a questão que era mais importante, que era o planejamento da cidade, e como que a favela se integraria à cidade através do planejamento. Tá? Isso não foi feito. Então, daí o receio. Só uma pequena observação, assim, no começo, quando eu comecei a escrever a série, eu tinha um ponto de interrogação. Nova arquitetura carioca? Enfim, então, eu acho que a pergunta é pertinente, mas ao mesmo tempo, assim, é a terceira. A gente vai ter essa série até o fim do ano. Embora eu conheça mais ou menos a obra de cada um e de quem já esteve aqui antes, é sempre bom ver esse trabalho compilado. E aí a gente começa a entender que existe algum corpo. Né? Aquilo que a gente também é levado a acreditar de que não existe, de que a produção do Rio de Janeiro é horrorosa e nada acontece, na verdade a gente começa a perceber que existe. Né? Talvez não tenha muita visibilidade, mas que existe bastante coisa legal sendo feita. Mais alguém? Só queria fazer uma colocação sobre essa questão do planejamento, que na verdade é mais uma dúvida minha, uma coisa que me inquieta muito e me dá muita gastrite, de ver tudo isso, acho que escutar a Solange falar e infelizmente concordar com tudo, e a gente ficar estudando por isso, quando a gente abre o jornal e se depara com mais uma gastrite. E volta na mesma questão da nossa incapacidade de planejar, né? E volta na mesma questão das coisas serem feitas sem projeto. As coisas, isso não é novo, né? E achar que isso é desse governo é dar muito valor a esse governo. Achar que isso é um fenômeno presente sinceramente, eu acho que é supervalorizar esses eventos que estão acontecendo. Eu acho que é um pouco também uma vontade de não olhar para os nossos próprios defeitos. Sabe? Eu acho que a gente é feio mesmo. Sabe? A gente não planeja, a gente teve um lapso na minha opinião, acho que a gente teve um lapso de acerto no Rio de Janeiro, com um grupo muito feliz. A gente teve lapsos de acerto na história e a gente dá certo apesar das nossas péssimas práticas, sabe? E também por grande sorte de estar onde está, por ter um ambiente de uma natureza poderosa que prepondera apesar da nossa força contrária. Enfim, e aí me coloca num dilema assim, intelectual, assim, cara, será que a gente deve tentar apostar realmente como todos os outros, né, fazer o óbvio e tentar consertar e tentar planejar e tentar fazer o certo, ou será que o nosso processo é realmente particular? Será que a gente vai algum dia conseguir desenvolver a partir desse erro? Será que a gente vai conseguir fazer bonito a partir dos nossos defeitos? Sabe? Será que a gente vai conseguir fazer cidade a partir do torto? Sabe? Será que acho que é isso, né? Eu estava ouvindo de pessoas ligadas ao governo recentemente, justamente uma ódio ao não planejamento. Isso me assustou muito. Eu falei isso em minha vida outro dia. Eu falei assim, caramba, eu ouvi isso de uma pessoa. Eu falei, caramba, como é que isso chegou a esse ponto? E aí, lógico, os arquitetos têm uma responsabilidade sobre isso, pelas experiências, algumas experiências mal sucedidas, ou uma falha de comunicação na história, de defender o procedimento, o projeto, a razão como uma forma de... Só que, na verdade, o resultado não é esse. Hoje em dia, o outro lado venceu, está no poder e o que está regrando ou ditando. Regrando não seria o termo. Pergunta? Não tem pergunta, é uma consideração, é um desabafo. Seria Eu isso. acho que diante de tudo isso, aqui existe uma sociedade, entendeu? E que uma sociedade... Vamos manter uma ordem aqui, porque senão a gente perde o foco e eles estão aqui apresentando o trabalho deles. É que eu Você tem uma acho... pergunta para eles?
Não, é que eu queria complementar assim, o que eles estão falando. Que tá, tudo é um problema. Tem que ter um planejamento. Tá, a gente pode planejar, mas tem uma sociedade que não está preparada para ser planejada, certo? A gente pode planejar as ruas, mas elas não vão andar pelas calçadas, tá? Eu acho que a Solange, assim, pode entender, ela pode até andar pela calçada, ela vai se acostumar, mas há um princípio, não é? Tem as pessoas, eu acho assim, que tem as pessoas que têm menos educação, vamos dizer, que são as pessoas que vivem em favelas, elas podem não jogar um papel no chão, porque a pessoa que vai no carro pega a janela e joga um papel pela janela do carro. Mas eu acho que o grande problema é a sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira não está preparada para o boom que está acontecendo no Brasil. Independente do... Primeiro que eu defendo que as pessoas andem pela rua. Tá? Eu defendo isso. Eu acho que a cidade é dos pedestres. Não na calçada, pelo amor de Deus. Inclusive a gente projeta ruas que têm que ser compartilhadas. Não justifica, nada justifica o carro ter poder em cima do pedestre em situações onde não é necessário. E eu acho que é um problema de sociedade, sim, mas é um problema histórico do Brasil, falta de planejamento. Tá? Então, assim, a gente, na verdade, eu acho que aqui a gente não tenta planejar algo para a sociedade se encaixar, de forma alguma. Né? A gente tem uma visão aí inclusive, um entendimento do usuário, a Arquitrace defende uma delicadeza de entendimento sobre aquele ambiente que a gente está projetando, porque não é uma situação de cima para baixo. Isso aí podia ser até né? Nós somos... essa nossa geração é filha aqui de professores, né, de uma linha de projeto que o arquiteto sabia tudo. Pô, como que os outros não entendem e o projeto não deu certo? O projeto é perfeito, né? Entendeu? E aí vocês inclusive falaram aí de Lúcio Costa, eu fico com medo da Barra da Tijuca, que foi projetada por ele, né? E, assim, o modernismo projetava cidades achando que as pessoas tinham que se encaixar. E não, a gente projeta algo para que o nosso projeto, por isso que eu falei até da delicadeza do projeto e se queria ou não que o nosso projeto tenha tanta visibilidade, porque no final o usuário ele vai pegar aquele projeto e vai transformar no que ele acha que tem que ser. O arquiteto ele vai embora, né? Eu não sei quem me dizia, falava assim, não, porque o arquiteto tem que morar 3 anos ou 2 anos antes na casa que ele constrói. Mas depois para projetar melhor, não é isso? Porque assim, a gente projeta para o usuário e a gente vai aprendendo, a gente tem o hábito de voltar nos projetos que a gente faz e conversar com os moradores, né, saber, e vai melhorando o projeto. Então, no final, o projeto é para o usuário, né? E que a cidade, ela é viva, ela vai se modificando conforme suas necessidades. O que a gente projetou está ali construído, mas ele sofre modificações efetivas e a ilusão o arquiteto achar que não pode tocar no meu projeto. Não vai conseguir, não vai conseguir. Nesse nível de discussão, vale lembrar que os modernistas foram péssimos em promover o urbanismo. O urbanismo moderno foi um fracasso. Infelizmente, o Brasil resolveu peitar e fazer um esquema de Le Corbusier da década de 20 em Brasília. E não deu outra coisa, deu isso. Ou seja, a nossa experimentação, às vezes, é numa escala absurdamente grande, sem a gente ter testado o protótipo. A Minha Casa Minha Vida foi lançado para ter 1 milhão de casas construídas. Vocês se imaginam esse tipo de construção que nós estamos vendo sendo entregues em várias cidades? 1 milhão de vezes. É um erro repetido 1 milhão de vezes. Por que a gente não tem uma experimentação maior na arquitetura? Por que o governo não dá prêmio para a qualidade de arquitetura? Eu acho que subiria a qualidade da nossa arquitetura se tivesse na sociedade um reconhecimento pela boa arquitetura. Então, todo puxaria o nível para cima. O problema nosso é que está abaixando porque o empreiteiro quer ganhar mais dinheiro. E os caras que estão assinando plantas estão fazendo o mínimo minimum, até poderiam fazer melhor, mas não fazem. Porque a tônica é ganhar dinheiro em cima da casa do pobre. Eu acho muito ruim. Eu acho que deviam dar crédito
as pessoas que sabem fazer melhor do que essas casas, Minha Casa Minha Vida. Essa é a minha opinião pessoal. Tendo visto muitos projetos de habitação social pelo mundo inteiro, inclusive no México, Colômbia, no Chile, dão de 10 a 0 que estão sendo feitos aqui. Isso nós temos que realmente começar a tomar consciência disso. O que vocês acham disso? Eu vou até devolver a pergunta, assim, o Rio de Janeiro, ele tentou ganhar o título agora de capital da bicicleta, chegou perto, parece, ganhou uma menção ou tal, alguma coisa assim. Então, quer dizer, é um tema que está central, um tema que vem sendo discutido cada vez mais, e o prefeito gosta de se mostrar interessado nisso. Por que o Rio do Manteiga vai de um lado e fala assim, a gente vai reduzir o IPI sim, porque a indústria automobilística é um dos maiores players da nossa indústria, é uma indústria vencedora no país e a gente quer que continue sendo. Devolvo esse questionamento aí. Falta de planejamento, sem dúvida. Isso quer dizer que não é específico da arquitetura, assim, acho que isso é uma falta de planejamento como país, assim, como... Tentar mudar um pouco a direção das perguntas para uma questão mais prática de gestão, porque, primeiro, desculpe os trajes de obra, porque eu estou lá embaixo pintando parede, montando disposição. Mas quando o Gustavo me citou na apresentação dele, que o Gabriel faz piada, porque eu participei de um concurso de escolha popular, minha pergunta tem um pouco a ver com isso, sobretudo com uma forma como a gente se organiza como... me coloco também como parte desse grupo de arquitetos, de pequenos escritórios, enfim. E tanto o Gustavo me citou, e quando o Alzira começou mostrando a palestra dele, essa é a nossa equipe, nós somos um escritório de 8 pessoas, eu fiquei pensando, putz, não quer dizer que a nova arquitetura carioca somos só nós, que somos 8, meia dúzia, no máximo 10. Qual de nós é um maior mega escritório jovem no Rio de Janeiro? Sei lá, ou que tiver 10 pessoas, 11, tudo. Então isso me deixa um pouco preocupado. Me deixa preocupado porque nós somos, digamos, vocês são as exceções, como o Pedro colocou, se fazendo um recorte, é o que está sendo feito de bom, porque a grande massa constrói a cidade é muito ruim, acho que todo isso é um ponto de localização que todo mundo concorda. Mas como que vocês sobrevivem, digamos, na floresta da gestão de projeto, de patrimônio, de serviços, de trabalho? Como que vocês se estruturam como empresa? Com grupos dinâmicos que tem que gerar lucro, que tem que sobreviver? Porque a gente não pode sempre ser subversivo e viver no subterrâneo, no underground. Em algum momento, se a gente quer que a sociedade, a cidade se beneficie de uma arquitetura que é crítica e que acredita em valores que não são só apenas a planilha do construtor, que cisma em construir que nem a gente fazia, né, 200 anos atrás. Porque tem mais lucro, é confortável, porque tem uma cadeia já consolidada de produção que sustenta isso. Como que a gente consegue ter, como vocês conseguem ter talvez? Eu não tenho, eu sufoco todo mês, é infernal. Como que a gente, como geração de jovens escritórios, pequenos escritórios, conseguimos explodir essa barreira das 10 pessoas dentro do escritório e conseguimos concorrer com STA, Defunier, que são as pessoas que estão em RAF? Como que a gente consegue, nós, com a nossa qualidade, e sem fazer nenhum constrangimento, nenhuma restrição à nossa qualidade de arquitetura, sermos viáveis economicamente, financeiramente? Como que a gente pode fazer isso? O que vocês têm pensado nisso? Como é que tem isso? Rapidinho, tem alguém que está com o carro no estacionamento ali, o cara está querendo fechar o estacionamento aqui do lado. Casal. Casal. Então, se tiver alguém aqui... Avenida Passos. Estacionamento da Avenida Passos. É você? Francisco. Francisco, vai lá. Está fugindo da minha pergunta? Não é fácil. A gente também sofre com isso todo mês. Mas eu acho que o segredo é você ser pequeno mesmo e você conseguir agregar, conseguir montar equipes quando for preciso. A gente vai desenvolver o projeto do Parque Lage agora, não dá para desenvolver com 8 pessoas no escritório.
Então, assim, tem vários outros escritórios envolvidos e tem a MBA, tem a Márcia Braga. Se for contabilizar, no final tem 40 pessoas trabalhando naquele projeto. Mas eu acho que o seu custo fixo para trabalhar com um projeto hoje em dia tem que ser baixo. Acho que o segredo é esse mesmo. Assim, talvez esse seja até mais uma característica que a gente vai conseguir pensar dessa nova arquitetura carioca. Cara, concordo com você. E devolvo uma questão importante para você. Um dos grandes motivos, talvez, da oficina, e aí é um exemplo lá do escritório, da gente ter certa preocupação em se envolver com o mercado imobiliário, é porque hoje o mercado imobiliário, e eu estou dizendo isso porque não é assim, a oficina não diz não quero, eu vou embora. Não, cara, eu acredito que a gente consiga mostrar para esse cara, por exemplo, que ele consegue ganhar o dinheiro dele de forma, vamos lá, adequada e ao mesmo tempo talvez a gente possa, né, fazer com que o espaço da habitação, por exemplo, possa ser um espaço decente para que as pessoas possam viver, interagir, morar naquele lugar. Eu acredito realmente nisso, tá? É uma luta muito grande por conta dessa história, né? Existe uma mentalidade de mercado imposta, né, que se realmente acredita, né? Os arquitetos deixaram de ter o lugar como planejadores e passaram a ser fachadistas. A arquitetura começou a ser vista como, né, uma mera... Se um sujeito particular me liga, ele diz assim, pô, quanto é que é o seu desenho? Não é o meu desenho. Então, o mercado nos vê como provincianos, o mercado nos vê como esses caras que não assim, a arquiteto serve para isso, né? Na verdade, e eu estava falando sobre a oficina, a gente tem uma dificuldade muito grande de se envolver com o mercado, exatamente porque hoje o mercado nos enxerga dessa maneira. Eu não quero fazer fachada. Tá? Eu acredito que o resultado da minha fachada é o resultado do espaço, de certa maneira, que eu venho tratando no edifício. É a consequência da iluminação e por aí vai. Questões que a gente discute aqui, questões que fazem parte da arquitetura há muito tempo. A gente não está inventando nada. Isso, de certa forma, já perdura há muito tempo. As nossas escolhas são escolhas talvez diferentes, um pouco mais pensadas a respeito da arquitetura que nós desejamos, não para a gente, que a gente deseja para a cidade, para as pessoas. Enquanto nós, pelo menos eu acredito nisso, Gabriel, enquanto nós arquitetos não voltarmos a gerir planejamento, a sermos planejadores de verdade, a estarmos, por exemplo, o sujeito da obra. Faço obra, o cara chega e faz qualquer coisa ali. Se eu mando ele tirar, ele vai e fala com o sujeito que está pagando ele. Aí o sujeito vai dizer assim, olha, pô, mas eu não consegui ver o projeto, eu não vi o projeto. Vai ter que tirar, vai ter que desmontar tudo. Não vou fazer isso. Se eu fizer isso, o sujeito que está pagando vai pagar mais. Porque eu vou cobrar por aquilo errado que eu fiz. E aí o cara que está afim de terminar o trabalho o quanto antes, ele vai dizer para mim assim, e ele diz, cara, olha só, vamos deixar as coisas do jeito que estão, não vamos mexer nisso, porque senão a gente vai ter que fazer um aditivo para esse cara e a gente já não tem mais dinheiro. Então hoje, eu acredito, e a gente tem visto isso o tempo todo, as pessoas que detêm o poder sobre o projeto, não é mais o arquiteto. Deixou de ser o arquiteto há muito tempo. Hoje é o cara da gestão que diz o que a gente tem que fazer. É o economista que diz o que eu tenho que fazer.